Boa tarde, gurizada. Estamos meio sequelados, é verdade, mas estamos aqui. Temos muitos assuntos para falar da dupla Grenal e não podemos nos ausentar para deixar que Baldasso, CCD e Ribeiro falem sozinhos. Olha só, obrigado a você sintonizado conosco na TV Bandeirantes em todo o Rio Grande do Sul e na live do YouTube. E já vai a interativa do ar, convidando a todos vocês que participem na aba Comunidade sobre o time de Mano Menezes. Aí, garotada, muito bem. Demorou um pouquinho, mas pegou no tranco. Quem você escalaria no time do Inter contra o Metropolitanos? Amanhã à noite no Beira-Rio, segunda rodada da Libertadores da América. Kehler e Luiz Adriano, ambos estiveram fora no sábado. O Kehler por opção do Mano, o Luiz Adriano preservado. Kehler e Alemão, o Alemão jogou no sábado contra o Fortaleza. John e Luiz Adriano, o John jogou. Ou John e Alemão, os que estiveram em Fortaleza no time titular. A gente já debate o empate do Inter, a vitória do Grêmio no nosso Donos da Bola. Olha só, Grêmio 1, Santos 0, Grêmio com seus desfalques, Odair com seus problemas, com jogadores que estão ainda abaixo fisicamente. E eu vou começar ouvindo o César Cidade Dias. Meneghetti, um grande jogo em Caxias do Sul. Tive a oportunidade de ir a Caxias, vi ao vivo uma baita de uma partida. Uma partida de duas equipes de boa qualidade, mas duas equipes que estão, nesse momento, enfrentando alguns problemas. O Grêmio tem jogadores aí que não estão jogando, tem uma série de jogadores do banco de reservas que tira as opções do Grêmio. O Grêmio, mesmo assim, fez enfrentamento com o Santos. O Grêmio pressionou no primeiro tempo, o Odair montou uma forma de jogar para contra-atacar, teve oportunidades, é preciso dizer isso. O Grêmio contou com o brilho do goleiro Adriel ontem nas oportunidades que o Santos teve, mas valeu o esforço do Grêmio, valeu a força e o coração de um grupo que quer muito vencer. Às vezes, Meneghetti, no futebol, tu ensina a ganhar exatamente com esse espírito. O Grêmio está enfrentando uma série de dificuldades físicas e o Grêmio está vencendo. E o resultado no futebol, ele muitas vezes nos ensina a entender por que os grupos se tornam vencedores. E o grupo do Grêmio ontem deu sinal de que vai ser um grupo vencedor, exatamente pelo esforço de lutar na adversidade. É muito fácil vencer quando tu encaixa, Meneghetti. Eu quero ver tu vencer como o Grêmio venceu ontem, com a dificuldade exposta. Darlan entrou, Tomás Luciano entrou, e o Grêmio mesmo assim venceu o Santos e saiu dando um sorriso para a torcida do Grêmio que precisava muito disso. Eu vou divergir frontalmente da tua opinião, mas antes eu vou ouvir Fabiano Baldasso. O Grêmio ontem venceu na abertura do Brasileiro contra um grande clube, mesmo tendo dificuldades, fez 3 pontos, sem ter o seu coração de qualidade de abertura do meio-campo, que é desfalque do Grêmio neste momento. O Grêmio teve ontem algumas coisas importantes que eu acho que tem que ser frisadas. O Diogo Barbosa fez ontem uma partida que o Reinaldo não fez pelo Grêmio ainda. A partida do Diogo Barbosa ontem, o Reinaldo não fez pelo Grêmio ainda. Como a gente dá pau no Diogo Barbosa sempre, eu acho que essa consideração tem que ser feita. Outra, esse programa aqui no período de férias ocupou longos e longos minutos para discutir se o Grêmio deveria renovar ou não com o Kahneman, pela relação custo-benefício, porque o Kahneman a cada 3 partidas só joga uma, não sei o que, piriri e pororó. O Kahneman ontem em campo calou a boca de qualquer pessoa que tivesse algum tipo de contestação em relação à sua renovação de contrato. O Kahneman continua sendo um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro e ontem ele foi fundamental para que o Grêmio tenha vencido a partida. E o Soares não pode mais cobrar pênalti. Ribeiro Neto, quero te ouvir. Foi um jogo diferente, Meneghetti. Um jogo diferente. Se eu chegasse aqui na sexta-feira, né, não tão bonito como eu estou hoje, mas dissesse para ti, olha... tu tá no programa errado, né? Eu acho que nós somos adequados para o momento, né? Eu acho que tá no nunca programa sabe o errado. que vai acontecer. Tu tá no Donos da Bola de 2007, mais ou menos. Pode ser, pode ser. É verdade, é por aí. Mas a gente usa a armadura que é preciso. Por falar em armadura, pelo menos o blazer não tem ombreira. Naquela época a gente usava blazer. Era uma exigência do Ribeiro. Com ombreira. Era uma exigência. Se eu dissesse para ti assim, olha, é jogo para Diogo Barbosa, apesar do Luiz Soares. Saía internado aqui, né? Levava um pau que daí tu levou aí, entendeu? Sim. E saía sequelado, né? Então assim, ó, um jogo diferente. Quando o Diogo Barbosa é um dos craques do jogo e o Luiz Soares não tem um dia feliz, tá tudo errado, né? Tá tudo errado.
E ainda assim o Grêmio superou porque isso aí eu posso falar de vários detalhes, né? Mas isso aí para mim é um exemplo da dificuldade do Grêmio ontem. E o Grêmio superou mais uma vez os seus obstáculos, e isso talvez seja uma marca desse grupo, que aí eu acho que é sublinhado pelo César. Ontem, o quarteto final do Grêmio, que deveria ser o estabelecer a criatividade desse jeito de jogar no time, ele não foi bem. Não foi só o Luiz Soares que não estava num dia ok. O Cristaldo foi o vagalume, o Vina não foi a Caxias do Sul. Né? E o Zinho, né, com as limitações de um jovem que ainda está tentando se afirmar. O Grêmio se sustentou ontem pelo seu sistema defensivo, que foi todo ok. Né? O Vina Sante, quando teve campo, também. O Bitelo alternou bons e maus momentos, e eu tenho que dar a vírgula porque ele estava numa posição diferente. Tu achou que ele alternou bons e maus momentos? Alternou bons e maus momentos. Então, assim, o Grêmio se superou no jogo dificílimo. E outra, tá? Assim, ó, o Odair olhou para o banco e tirou da cartola o Soteldo e o Ângelo. O Renato olhou para o banco e tirou o Galdino e o Darlan. É óbvio que é um grande obstáculo. É óbvio que está diferente. Ah? E ainda assim o Grêmio ganhou. Sabe? Então, baita vitória. Foi um machado a vitória do Grêmio lá em Caxias do Sul. Muito bem. Eu não estou nas melhores condições físicas, mas eu divirjo. Vocês estão perguntando na live aí, isso aqui estão vendo como é que está o tempo em Porto Alegre? É uma questão de umidade. Uma idade avançada. Isso aí, é uma bursite, tá? Então, doença de velho. O Baldassi está tentando transformar a atuação do Diogo Barbosa no melhor Marcelo do Real Madrid, e não foi isso. Diogo Barbosa foi melhor que ele, Diogo Barbosa. Melhor que o Reinaldo? Do que o Reinaldo que a gente viu no Grêmio até agora, somos capazes de concordar. O Ribeiro Neto criticando o Bitelo, que na minha opinião está entre os poucos jogadores que acabaram se salvando ontem, jogando inclusive como mais recuado como segundo volante. Pela esquerda no primeiro tempo, depois ele inverteu com o Darlan. Mas o ponto mais importante, a minha maior divergência, é com o César. Ainda que eu concorde nele, numa tese que é prima do que eu defendo. O Grêmio ganha jogando mal, isso é saudável e positivo. O César disse isso de forma mais rebuscada, eu simplifico. O Grêmio joga mal e ganha, sim. Esta é a minha principal divergência com o César. O Grêmio jogou mal ontem. Depois que o Soares errou o pênalti, 8 minutos, até a expulsão do Soteldo, o Santos teve um avassalador domínio, inclusive constrangedor para o time do Renato, e vocês sabem o quanto eu tenho elogiado o Renato, a direção pelas contratações, mas ontem eu não gostei do Grêmio. O Grêmio foi dominado pelo Santos. O Santos chegou aos 26 minutos do segundo tempo a ter 62% de posse de bola. Infrutífera. Infrutífera porque não transformou em gol, só faltou isso. Então o resultado do Grêmio foi excelente, muito acima do desempenho. César, um pouquinho mais de ti. Eu tenho uma ideia, e é uma linha de discordância total aqui, porque a gente tem, a única coisa que eu concordo com vocês é que realmente o sistema defensivo do Grêmio ontem, sobretudo o Bruno Alves até, para mim o Bruno Alves foi o melhor de todos ontem. Inclusive foi muito difícil para cabecear na área do Grêmio, né? Se batesse tiro de meta o João Paulo dos Santos, o jogador do Santos ia cabecear na área. Todo mundo cabeceou. No primeiro tempo. São três bolas no primeiro tempo. Só as bolas no primeiro tempo. O problema é que o Renato tem que corrigir urgente. Cabecear na área do Grêmio. Só que ontem... Não precisa ter ingresso para cabecear na área do Grêmio. É só chegar ali Foram que nem uma porteira aberta. Três ontem. Uma em cima do Kahneman e duas em cima do Diogo Barbosa. Agora, o Grêmio, Meneghetti, ontem, ele tinha que competir. Porque quando tu vai pro banco de reservas no intervalo, que tu tem um cara com um olho inchado lá que deu uma cabeçada no Kahneman, que tu tem o outro que sentiu lesão muscular ou desconforto, sei eu qual é o nome que eles vão dar para aquilo. E aí, tu vai, daqui a pouco tu olha, tu tem o Tomás Luciano, tu tem o Darlan, tu tem o Bitelo jogando por ele por mais uns 4. Tu tem, como muito bem disse o Ribeiro, um jogador que é muito bom jogador, mas que não joga 90, que é o Vina. E aí eu queria salientar, eu sei que vai surgir dentro de alguns minutos a crítica em relação ao Soares. O Soares é a base desse time, é a estrutura desse time. O nível de competição deste time passa exatamente pelo nível de competição do Soares. É que assim, ó, ontem, eu vou dar essa vírgula, tá? Eu não tiro que o Soares não esteve bem, isso aí é fato, né? Mas ontem ele teve um prejuízo, tá? Porque o sem a bola, que o Soares também joga muito,
ele não aconteceu muito pela ausência criativa do Cristaldo e do Vina, então, que o Vina jogou muito pouco. Não jogou. O Vina jogou muito pouco. E o Cristaldo estava vagalume, né? Como já aconteceu em alguns momentos lá na Argentina. Um vagalume. Ontem ele não estava ok, tá? E aí, sem Carbajo, sem PP, sabe? Tu acaba perdendo a mecânica. Não, né? e a figura do extrema contribuía sem a bola. Então o Soares ficou um pouco isolado. E aí, mas como o dia não era ok, quando ele teve que finalizar. Existe uma mudança tática, e aí dentro do que o Ribeiro está falando, e acho que ele tem razão. Existe uma figura tática ontem que muda, o time muda, é incrível isso, que é a figura do extrema. A figura do extrema, que ontem foi o Zinho, e eu não estou falando se é bom ou ruim, a figura dele faz o time procurar ele. O time procura, entorta o time. O time se volta para o lado esquerdo e procura a figura do extrema, que é o cara da vitória pessoal, que é o cara do drible e tal. Isso faz com que os jogadores diminuam. Se tu pegar o gol, sabe quando é que é o gol? A jogada do gol? A jogada do gol é o Soares saindo da área e o extrema não tá ali. Tanto é que o Soares vem e joga pro Diogo Barbosa no fundo. O extrema não tá ali. E aí sai o gol. Outra coisa, gente, o melhor jogador do Grêmio em 2023 é Bitelo. O Bitelo não estava no seu lugar ontem. Isso é absolutamente determinante para o prejuízo de toda a mecânica do meio-campo do Grêmio. Bitelo foi colocado numa segunda função. Talvez o Renato nem devesse fazer isso. Talvez ele devesse começar, eu sei que o Lucas Silva está machucado e que não tem o PP, mas talvez ele pudesse fazer algo diferente para não tirar o Bitelo do lugar dele. Para mim, o principal motivo de o Grêmio ter tido dificuldade ontem com o Cristaldo, com o Vina e com a sua mecânica de chegada que tem sido tão boa nessa temporada, é o Bitelo não estar no lugar dele. O Bitelo é uma espécie de avalista de tudo que acontece por ali. E eu quero reforçar essa tese do Baldasso, que o Bitelo já era o melhor jogador do Grêmio no ano passado na Série B, foi o Roger que o lançou, depois ele teve um momento de ostracismo e depois foi recuperando o seu bom futebol. E ontem ele estava mais recuado como volante. E o Grêmio tem que pensar muito bem, o Grêmio vai ser assediado aí certamente, porque esse jogador se valoriza rodada após rodada, agora já não é mais campeonatinho gaúcho, é Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, ele vai aparecer. E jogando o futebol que ele está jogando, que ele marca, que ele chega, que ele tem um arremate, que ele tem a jogada combinação, ele é um jogador moderno e pronto para jogar na Europa. E eu entendo o dilema do Grêmio, um jogador que tem 23 anos, feito em janeiro, né? O momento de venda é agora. Agora, o Baldasso usou uma outra expressão, eu defino que ele é o motor desse time do Renato. Quando o Grêmio vender o Bitelo, porque tem o PP, porque tem o Carbacho, mas tanta movimentação e fazer tanto a bola girar, ninguém faz como o Bitelo. Meneghetti ontem, eu discordo um pouco só dele ter jogado recuado, ele jogou por ele pelo Vina ontem. O Vina tem 3 momentos no primeiro tempo que ele erra a jogada individual na direita, que ele está jogando aberto pela direita, porque ele está mais fixo lá, e ele erra a jogada. E ele dá um contra-ataque. E o Bitelo começa o jogo, o Meneghetti, jogando como volante pela esquerda. Isso. Só que ele joga como volante pela esquerda, assim, né? Cara, ele não para um minuto de andar. E ele vai, Baldasso, ele dá um pique de 60 metros e vai tirar o contra-ataque dos caras lá na ponta lá na lateral direita. E ele faz isso, assim, com naturalidade. É dele aquilo ali. Então, o Bitelo é jogador de ponta. Ele vai ser jogador de ponta. Vai ser jogador, pode apostar que amanhã ou depois esse jogador está na seleção brasileira. Não, tudo bem, mas ele tem 23 anos já, tá? Ele não tem 19 nem 20, tá? Então, eu entendo o dilema do Grêmio. Tem que vender, porque daqui a pouco ele vai ter 25, 26, vai virar um Luan, um Ferreira, que não é o grande momento de venda para um gigante da Europa, ou também se vender, desqualifica o time. Vamos colocar o Renato falando primeiramente sobre os problemas para a montagem da equipe contra o Santos. A equipe não tive tempo nenhum, porque sábado pela manhã os jogadores praticamente não fizeram absolutamente nada. Eu simplesmente tirei o avião do corpo deles e o cansaço da viagem, que nós fomos até Natal. Então, taticamente, não deu praticamente para fazer absolutamente nada. E nós estreamos no Campeonato Brasileiro com bastante trabalho, bastante dificuldades. Mas o mais importante de tudo foi que nós conseguimos estrear bem. Então, a gente quer ganhar o Campeonato Brasileiro, como todos os outros clubes. A gente quer entrar com tudo no Campeonato Brasileiro. Mas a CBF não pode beneficiar A, B ou C. Ela não pode beneficiar ninguém no Campeonato Brasileiro. O Grêmio, a semana que vem, vai jogar no próximo sábado contra o Cruzeiro, volta para jogar na Arena contra o ABC, a segunda da Copa do Brasil, e atravessa o Brasil todo para jogar contra o Cuiabá no domingo. E aí, eu pergunto,
Por que não pode jogar na quarta? Bom, daqui a pouco a gente fala mais de Grêmio, tem a questão do Luiz Soares também que nós vamos analisar e debater. E o Internacional estreou com um empate no Ceará, lá na Arena Castelão, com o Fortaleza 1-1, Fabiano Baldasso. Eu posso pegar as circunstâncias do jogo, o andamento da partida e entender que o Internacional fez um jogo razoável. O Inter até concebia bem o seu sistema defensivo ontem, que a gente vinha criticando tanto. Acho que se portou bem no sábado. O Inter conseguiu implementar com os 3 atacantes que mais uma vez tinha em campo alguma agudez ofensiva que lhe deu possibilidades importantes. Trocou garrafas com o Fortaleza na maioria do tempo do jogo, né? Trocou garrafas, é um campeonato brasileiro. Fortaleza, embora não tenha nenhuma peça exponencial, tem um grande treinador, é um time muito bem montado. Então caberia até uma referência elogiosa. Mas eu também não posso me conformar com algumas coisas. Eu quero convidar todos vocês que estão assistindo agora que prestem atenção na escalação que eu vou dar, que é a escalação que terminou o jogo de ontem. Prestem atenção. O Inter terminou, sábado, melhor dizendo, o Inter terminou o jogo com a seguinte escalação: John, Rômulo, Vitão, Moledo e René. Baralhas, Campanharo, Depena, Jean Dias, Luca e Alemão. Isso é um time de Série B. O grupo do Inter é fraco. Eu posso cobrar o Mano Menezes por várias coisas que ele não está fazendo neste ano, mas disso ele é vítima. O grupo do Inter é muito fraco e essa escalação que eu dei aqui fez tu largar o garfo e a faca do teu almoço agora que eu estou sabendo. Te aterrorizou essa escalação que eu dei aqui. E a outra situação que eu quero colocar. O Inter ontem, que como eu disse aqui, conduzia muito razoavelmente as suas questões de jogo, nos últimos 15 minutos foi encurralado, massacrado, empurrado para dentro da sua área por um único e simples motivo. Porque do outro lado tinha um time que tinha pernas para correr, enquanto nós estávamos babando na gravata. Porque o preparo físico do Inter é uma porcaria. Então essas considerações iniciais eu queria fazer para vocês. Ribeiro Neto. Olha, eu vou dizer assim, eu entendo o que disse o Baldasso, né? Realmente a escalação que o Inter termina é assustadora. Mas, cara, eu prefiro assim, tudo depende de régua, né? Vou usar o Diogo Barbosa como referência. Por que nós estamos elogiando o Diogo Barbosa? Não, vocês, né, estão elogiando, né? Vocês, é claro. Tá, por que nós estamos elogiando o Diogo Barbosa? Não sei também. Boa pergunta. É uma pergunta boa essa. Eu gostaria de fazer. Vou te explicar. Porque a régua do Diogo Barbosa é pequena. Então, não se esperava uma atuação que, evidentemente, não é do Marcelo, não é do Roberto Carlos, nisso, né? Entendeu? Mas é um Diogo Barbosa que ninguém esperava, porque a régua dele é muito pequena. Então, salta os olhos. No caso do Inter, o empate de ontem lá em Fortaleza, na minha opinião, é ok, com uma atuação competitiva e ok, porque o Internacional nos últimos jogos vem apresentando instabilidades técnicas, táticas e físicas gritantes. E no sábado ele pegou um adversário que dentro de casa é muito perigoso, que ele força a barra, que ele pressiona o seu adversário. Ele pode não ser um time cheio de craques, não é, mas é um time muito bem armado, equilibrado, muito bem treinado. E o Inter resistiu. E até em alguns momentos do jogo foi melhor que o seu adversário. Querendo que eu comemore, querendo que eu comemore que o Inter conseguiu enfrentar o Fortaleza de igual para igual. É isso? Por enquanto, sim. Não, querido. Não. A minha régua é bem mais alta que essa. Bem mais alta que essa. Você está confundindo a régua do clube com a régua do atual time. Não, o atual time tem que ser campeão brasileiro, Ribeiro Neto. Eu vou cobrar todos os dias aqui que o Inter brigue pelo título brasileiro. Porque se isso não acontecer, tem alguma coisa errada. Mas acontece o Inter, tá cobrando pela régua do clube, um campeão do mundo, que não ganha muito tempo, que tem que disputar o título. Peraí, que houve uma mas o Inter no ano passado foi vice-campeão brasileiro. Aí é que está. Por que ele não pode cobrar o título? Porque vocês estão numa régua que não existe mais. Vocês estão nem o Mano, estamos falando de uma régua de 10 anos atrás. O Mano já desistiu disso. O Mano já não quer mais comparações. Bom, entendeu? É o problema dele, né? O Mano não vai pautar os meus comentários, Ribeiro. Tu me desculpa, ele não é o editor, nem o Mano, nem o Renato, nem o Jürgen Klopp vai pautar aqui o que eu vou dizer, o que o Baldasso vai dizer. Eu vou dizer o seguinte, tu está correndo sério risco de sair da presidência da associação. Eu acho até que eu já saí. César, quero te ouvir. Eu vi um Internacional tentando recuperar as origens de 22 nesse jogo contra o Fortaleza.
e conseguiu, de alguma maneira, fazer isso. Porque colocando o alemão, o Internacional marcou a saída de bola, o Internacional pressionou mais e ficou evidente que o sem a bola, Ribeiro, foi mais importante do que o com a bola. O Inter foi um time mais competitivo, jogando com mais jogadores como o alemão, jogadores que brigavam mais pelo espaço do campo e conseguiu fazer isso. Por outro lado, eu tenho destacado aqui há algum tempo que o Internacional sofre de problemas físicos e problemas importantes. E não é, não, o jogador não corre, não, eles começam perdendo divididas, começam perdendo espaço. Tudo que eu citei em relação a tu ser competitivo, o Internacional parece ser um time cansado, desatento. Se a gente pegar os lances tão somente, só um time podia ganhar, né? O Fortaleza pressiona no final do jogo, o goleiro faz 2 boas defesas no fim do jogo, mesmo que ele tenha ali cometido um erro no gol, que o gol de empate. Agora, o Inter precisa tentar, e para mim esse é o grande problema, que nenhum de nós conseguiu fazer, e tenho certeza que o Inter também não, porque senão já teria corrigido. O Inter não tem o diagnóstico. O Inter não tem o diagnóstico. Ninguém tem esse diagnóstico. E isso me parece um time sem identidade exatamente por isso. É um time sem identidade. Parece que é um time que foi montado mais uma vez. Montou. Se deu certo, se o Rômulo der certo, se o Campanhar der certo, que legal, deu certo. E se não der? Bom, 2 aspectos eu quero comentar aqui nesse nosso primeiro debate sobre o jogo do Inter. O Inter foi melhor que ele, Inter. Ou seja, que o Inter que vinha tropeçando desde as primeiras rodadas do Campeonatinho Gaúcho. E esta é a regra que o Ribeiro está usando. Né? E é verdade, o Inter foi melhor, o Inter competiu, é um jogo difícil, estreia do Brasileiro, lá contra o Fortaleza, tá bem. O Inter vinha de uma sequência sem jogo, descansou, era para estar bem descansadinho. Segundo ponto, o César Cidade Dias merece uma medalha, porque ele vem falando, desde o ano passado, quando o Inter procurava um centroavante, que a ausência do alemão iria ser ressentida. O alemão erra gols, o Pedro Henrique deu um merengue para ele de cabeça e ele cabeceou para fora. Ele erra gols, a exemplo do Luiz Adriano, que tem errado gols mais feitos ainda. Só que a entrega, a taxa de participação do alemão na marcação de saída de bola adversária, no pivô, o envolvimento que ele tem do jogo, o Luiz Adriano não entregou ainda. E antes mesmo da saída do alemão, quando se especulava no ano passado, o CCD dizia, o Inter vai sentir falta do alemão. Porque ou o Inter coloca um centroavante que faça os gols, talvez o Ener Valencia em julho consiga isso, ou que o Internacional pelo menos tenha um jogador envolvido com o jogo. A gente sabe, pelo que o Mano disse, daqui a pouco a gente vai reproduzir os trechos da coletiva do Mano Menezes, a tendência é o Luiz Adriano voltar ao time amanhã. E um terceiro ponto, e aí tem a ver com o que tu falaste da preparação física, e o Baldasso vem falando também, e o Ribeiro também. O Inter não marca, gente. O Internacional marca pouco. É fácil chegar na área do Inter. O Baralhas tem uma taxa de participação no jogo, erra um passe de 3 metros, mas tem uma taxa de participação e vai fazendo falta. E vai pontuando, bordando a área do Internacional de faltas. É um jogador limitadíssimo, não justifica ainda a sua contratação. O Inter marca muito pouco. O meio-campo do Inter, Baldasso, não é um meio-campo que pega, que preenche. A ausência do Gabriel é um negócio que faz muita falta para o Mano Menezes. Não, a ausência do Gabriel evidentemente faz muita falta, e eu tenho dito para vocês, tenho berrado aqui, virei meme em tudo que é lugar, pedindo 5, 8 desde o ano passado. O Internacional tem Baralhas e Johnny abrindo o meio campo. E ninguém vai passar por isso sem ter que pagar uma conta. Nós perdemos um Grenal por causa da nossa abertura do meio campo. A abertura do meio campo, gente, funciona para o seguinte. Primeiro, para marcar. Segundo, para atrapalhar a transição adversária, para fazer cobertura dos lados do campo. O Inter tem jogadores médios, fracos. O Inter tem jogadores que não atendem às necessidades mínimas. Tu tá falando do Gabriel? Eu vou te dizer uma outra coisa então aqui, para que todo mundo tá em casa preste atenção. Rodrigo Dourado e Lindoso seriam Busquets e Toni Kroos na abertura do meio-campo do Internacional com os jogadores que nós temos hoje. Busquets, Dourado e Lindoso seriam Busquets e Toni Kroos na abertura do meio-campo do Inter. Nossa abertura de meio-campo é fraca e ninguém ganha nada com os 2 primeiros homens de meio-campo que não são diferenciados. Essa frase, e aí tu pode pegar até mentalidade, eu tô falando muito sério aqui. O Inter, no ano passado, em razão de ter sido segundo colocado no Brasileiro, ter feito uma ótima campanha, sobretudo no segundo turno, ele passou a ideia de que as coisas poderiam acontecer,
que tudo poderia, olha, só aqui, ajeitando, uma pecinha. Gente, primeiro pensamento hoje, para quem tá no Inter hoje, é exatamente esse que tu fez. Gente, ou a gente compete, ou a gente estica essa corda aí, ou a gente não ganha nada. E aí o campeonato do Inter não vai ser esse. Ontem, Meneghetti, aí a gente pode juntar aqui também o que a gente viu do Santos. Do Santos. Não é do Grêmio, nem do Inter. Do Santos. E o que a gente viu do Fortaleza. O que eu fiz ontem? Cheguei em casa, demorei para dormir, estava um pouco incomodado, sabe? Eu entendo. E aí ontem eu resolvi fazer uma análise dos 10 jogos. Cara, o Campeonato Brasileiro vai ser um terror. Com o futebol de ontem, o Santos ganha os 2 jogos do Inter. Faz 6 pontos. Exatamente. E eu tô contra a tua tese, que eu acho que foi tu que falaste no Donos Rádio, que o Santos é candidato ao rebaixamento, né? Não, eu não disse. Não. Eu não disse, tá? O Santos foi bem ontem. Não, eu acho assim, ó, o Santos não vai ganhar, o Santos talvez nem pegue vaga para Libertadores, agora não é time para cair. Não. E o Santos faz resultado em casa, a gente sabe disso. Tô contigo. O Santos ganha do Grêmio, na lógica, tá? Pode chegar lá o Grêmio do Renato e empilhar 3-0 do Santos. Tendência, o Santos ganha fácil do Grêmio lá, ganha mais fácil ainda do Inter e ganha do Inter no Beira-Rio. Tá, o que eu quero dizer, e é exatamente sobre isso, eu acho que a gente tem que se conscientizar disso, tá? E eu acho que serve mais pro Inter do que pro Grêmio neste momento. O campeonato é terrível, tá? Terrível. E o campeonato tem bons times. O Santos ontem, quando mexe, bota Soteldo e bota Ângelo, tu diz, calma, o que tá pegando? O Inter não tem o Soteldo e o Inter não tem o Ângelo. Não tem. O Grêmio não tem o Ângelo. Não tem, Meneghetti. Entendeu? O Grêmio não tem o Ângelo. Então, eu acho só o goleiro do Santos. Acho que ele falhou no gol, tá? Acho que ele tá mal colocado, mas a defesa, ele fez uma defesa no jogo do Soares. Fez. Muito bem, olha só, vamos colocar a primeira participação de Mano Menezes, avaliando a estreia colorada em Fortaleza. Bom, primeiro, a gente acha que fez uma boa estreia, sempre jogos fora de casa no Campeonato Brasileiro, né? E não só fora de casa, mas são sempre grandes adversários, porque são os principais clubes do país. Achei que o Fortaleza ia estar um pouco à frente da gente em termos de ritmo, porque jogou mais jogos, jogou todo a Copa Nordeste, né? Então a gente se preparou para um jogo como a gente imaginava. Acho que a equipe se comportou bem. Duelou com o Fortaleza. Eu optei por jogar da forma como nós jogamos, porque nós precisávamos ter jogadores na frente. Eles sempre fazem uma construção de jogo com 4, 5 jogadores. Se nós não tivéssemos jogadores à frente, nós não teríamos jogadores para inibir esse início de jogada. Daqui a pouco a gente volta a falar de Inter. Eu quero agora o Renato falando sobre o pênalti desperdiçado, perdido pelo atacante Luizito Soares. A gente treina todos os nossos batedores, tanto é que na pré-eleição sempre designo 3 ou 4 jogadores para eles conversarem dentro do campo, trocarem ideias, quem tiver com uma confiança maior pode bater. E o Soares está sempre com confiança. Todos eles têm treinado bem durante a semana. Vão continuar treinando, mas muitas vezes tem que o treinador conversar com o outro jogador, entendeu? Mas esse tipo de conversa é no vestiário, entendeu? Não vou falar em público, mas o que a comissão técnica e eu podemos fazer durante a semana a gente faz, que é todos os dias treino pênalti, entendeu? Todos eles. Na hora de bater é com eles. Então, vamos conversar, eu tenho certeza que vai começar a melhorar, porque, que eu falei, treinar eles treinam. Daqui a pouco, não só as oportunidades que a gente tem conseguido, não tem convertido a gol, agora com pênalti também, mas daqui a pouco ela começa a entrar. Até porque ninguém discute a qualidade do Soares. Bom, ontem quero propor um debate, uma análise maior do que só a questão dos pênaltis, que é apenas um capítulo desta passagem do Soares pelo Grêmio. Que do ponto de vista fora de campo, todo mundo já sabe e reconhece o quanto ele é gigante e o quanto ele fez crescer a gestão do presidente Alberto Guerra. Na venda de camisa, no quadro social especialmente, no tamanho do Grêmio como clube. O Grêmio vai jogar hoje e é o clube que contratou o Soares, uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro, isso é inquestionável.
Agora eu quero avaliar aqui o Soares dentro de campo. Ele tem 16 jogos e 11 gols. Mas isso não diz tudo sobre esta passagem do Soares pelo Grêmio. Nem do ponto de vista positivo, nem negativo. Porque há um envolvimento dele dentro de campo muito positivo, muito saudável. Ele faz o time e os jogadores quererem se esforçar mais. Isso é comum no futebol. Se tu tem um gênio, alguém tão protagonista do teu lado, tu quer jogar bem para que esse cara te reconheça também como um jogador capaz. E a participação do Soares, o toque de primeira, a inteligência, o fato dele estar à frente meio segundo dos demais, tudo isso é visível. Mas eu não vou também deixar de criticar o Soares por lances desperdiçados. Não estou nem falando do jogo de ontem. Cobrar 4 pênaltis e errar 3 é inaceitável. Para o Soares, para o Messi, para o Alemão, para o Diego Souza, para qualquer jogador. É inaceitável. E que ele não está passando por uma boa fase técnica também é visível. O Soares, na minha opinião, não é esse Soares de agora. Só que eu pondero. A exigência tende a aumentar em oitavas de Copa do Brasil daí para frente e no Campeonato Brasileiro, César. Ontem o Soares bateu 5 pênaltis. Isso, porque tem o da sequência contra o Ipiranga. É curioso isso. Ele bateu 5 pênaltis. Os 2 que ele acertou foram fundamentais. Os que ele errou não foram. Mas isso aí, mas é muito louco isso. Não vou passar pano, não vou passar pano. Para mim ele não tem que bater mais o pé, não vou passar pano. Só que é maluco. Eu acho que o pênalti é um detalhe dessa avaliação, maluco, né? E eu acho que é um detalhe. Ontem o Soares tem... Mas não pode bater, em tese não poderia bater, né? Ontem, eu acho que não precisa bater. Mas eu vou dizer, não precisa, o histórico dele de pênaltis não é esse, tá? Ele tá fora da casinha em pênaltis. Ele, como batedor de pênalti, ele nunca foi 100%, porque ninguém é, né? Mas o aproveitamento dele, histórico, é muito bom. Só que o futebol é momento. Ele mesmo vai tomar iniciativa. Tem uma cena, tá? Tem uma cena ontem. São 2 cenas que eu separo assim, mas uma especialmente. Quando acaba o jogo, o banco de reservas do Grêmio entra para... O Renato abraça ele. E o Renato vai nele. Na verdade, o Renato não vai. O Renato tá indo em direção ao meio do campo. Sim. E ele tá no meio do campo. Não sei se o Renato vai propositalmente nele. Ele tá enlouquecido, cara. Ele já tinha posto e dado soco no chão. Sim. E aí ele vai e o Renato diz pra ele, calma, tu vê claramente o Renato tá dizendo, calma, cara, se é assim, o Renato abraça ele e ele mexe a camisa, ele tá enlouquecido. Tá, mas aí nós estamos falando do Soares, eu queria a avaliação de vocês, o Soares, o desempenho dele, Mas é exatamente isso que eu quero dizer. Eu acho que nem ele entende. Porque tecnicamente... Tu estás falando de como ele reage. Eu quero a tua avaliação do desempenho dele. Aí que tá, eu acho que nem ele tá conseguindo entender. E a tua avaliação, quero? Não é a dele, eu quero a tua. Tá, mas eu vou terminar a frase. Nem ele consegue entender como ele está ajudando o processo do Grêmio dentro do campo. Ele tem erros técnicos ontem. Tem um lance no primeiro tempo que ele tenta dar uma cavadinha no goleiro, pega mal, o goleiro pega. Tem o gol no segundo tempo que ele chuta firme, o goleiro faz um milagre embaixo. Só que ele joga tanto pro time que quando ele se critica como ele se criticou, ele não está entendendo o que ele está fazendo pro time. Por quê? O Grêmio muda de patamar técnico, estou falando dentro do campo, e de patamar tático, graças a ele. Qual é o pior jogo do Grêmio nos últimos tempos? Mas eu acho que tu está discutindo coisas diferentes. Não tô discutindo. Você está discutindo a importância do Luiz Soares pro time. Não estou falando isso. O Meneghetti não falou como finalizador, falou tecnicamente dentro do jogo. Ou só finalização. Se ele está contribuindo para o time ganhar mesmo sendo fazendo gol, ele está bem. Ele está bem. O que eu quero dizer é o seguinte, qual foi o pior jogo do Grêmio nesses últimos aí, pega 15 jogos, qual é o pior jogo do Grêmio? Depende. O pior jogo do Grêmio é contra o ABC, que ele não jogou. O pior jogo do Grêmio... Eu acho que é contra o Ipiranga lá. Tá. Especialmente no segundo tempo. Que ele também não jogou. Não concordo. Lá ele jogou. Contra o Ipiranga lá, no segundo tempo... O primeiro tempo o Grêmio podia ter matado o jogo. No segundo tempo o Grêmio era tem o pênalti dele. Tem o pênalti dele, não tem? Os piores desempenhos do Grêmio da temporada foram o segundo tempo contra o Juventude de Caxias do Sul e o segundo tempo contra o Ipiranga. Tá, mas e aí, Soares, Ribeiro, vamos analisar o Soares. É que assim, ó, eu respeito todas as opiniões, só que eu não vou, porque é o Soares, porque se o Grêmio contratar o Messi, eu vou dizer o impacto que isso vai ter fora de campo, mas vou avaliar o rendimento do Messi dentro do campo. E o Soares é um grande jogador, de novo,
tudo que ele fez, já fez pelo Grêmio, é um negócio impressionante o que ele agregou ao Clube Grêmio. Dentro de campo, neste recorte, eu não estou avaliando todos os jogos, porque ele começou de forma avassaladora. Nestes últimos jogos, na minha opinião, ele não está sendo o Soares que a gente espera. Essa é uma bronca que eu já tenho com o César em alguns programas, tá? E eu sei que é difícil, tá? Porque normalmente o cara que está nos assistindo, o torcedor do Grêmio, ele não consegue separar isso. E eu entendo. Claro. Não tem problema nenhum. Para ele, nós estamos criticando o grande Luizito Soares. Não, mas tem muita não é gente. isso. Tem Como muito se não pudesse criticar o grande Não, ou o pequeno. mas tem muito torcedor do Grêmio que critica e que mas acha que ele está num mau momento. mas não é nem Talvez isso. queira o Diego Souza. Não é nem de volta. isso. Não, mas daí não, César. Não. Não, eu tô falando do torcedor. Aí tu tá desqualificando ontem. quem critica. Talvez queira o jogo. Aí Ontem. Eu tô falando do Soares, independente de quem Eu tem. tô falando ontem, teve muita gente dizendo o Diego Souza faria. Não, mas aí tu te critica, aí tu tá desqualificando quem não pode criticar o Soares, como se o Soares fosse um jogador. Não tem jogador que não possa ser criticado. Eu vou dizer Mas uma eu coisa. não O Zico foi Primeiro, criticado. O Zico foi criticado. O Soares pode mais do que está fazendo e já fez no Grêmio mais do É que ele isso está aí, fazendo. é isso. Só que o Soares não está jogando mal. O Soares tem sido assim, importante dentro do processo, eu vou dentro falar do campo. por mim, a minha opinião a respeito desse recorte do Soares. Eu concordo com tudo que você disser, faz o time jogar. Até vou dizer, ontem eu estou colocando uma vírgula que ontem ele foi prejudicado, Também porque o Vinha e o Cristaldo não ajudaram ele. Então isso prejudicou, inclusive, o fato dele colaborar e muito com o time. Eu não estou discutindo isso. Eu estou discutindo isso, que a principal valência do Soares é a finalização. E nesse quesito de finalização, ele não vive um bom momento. Eu não sei por que tanto eu não para mim fico isso aí nem tá provando essa óbvio. crítica. Sabe quem é que mais sabe isso? Ele. É. Ele sabe que ele está mal na finalização. Mano Menezes já começou a projetar retornos para o jogo de amanhã pela Libertadores da América. A questão do John, especificamente do John, a gente já queria fazer isso um pouquinho antes e não fiz, porque ele tinha cometido uma falha técnica num jogo lá atrás e eu não ia fazer isso em cima de uma falha técnica, porque não vou falar que é burrice, não dá polêmica, né? Porque não é assim que se faz. É uma posição muito delicada, você não fica trocando goleiro toda hora. Você faz outras alterações mais normais, mas o goleiro é um caso muito especial. Então a gente fez agora, a gente precisa ter 2 goleiros no mínimo com ritmo, tá? E depois o futebol fala, não precisa ter preocupação, mas que ele joga terça-feira. Olha, eu pretendo iniciar o jogo com o Luiz na terça-feira. E nós não deixamos o Luiz em Porto Alegre porque ele está com desgaste para jogar o jogo. Nós deixamos o Luiz em Porto Alegre para ele ter ganho para o próximo jogo. Porque o fato de você ir fazendo o jogo para um jogador que vem de uma outra realidade de futebol, que é um pouco abaixo da nossa, em termos de competição, se você submete ele a jogo, ele passa a não poder ter ganho. O John fez uma partida interessante, mas na minha opinião, pelo menos, falhou no gol, né, num erro técnico. O goleiro, quando sai para dar o soco, tem que botar a bola para fora da grande área, né? E ele deu um soco fraco, a bola ficou ali, repingando, e o Fortaleza empatou o jogo. Mas fez uma partida interessante, que ele merece a titularidade. Agora, a minha bronca com o Mano é no comando do ataque. O alemão está entregando mais que o Luiz Adriano. Ah, mas se ele não jogar, ele não pode entregar. Então, se o Mano acha que é o Luiz Adriano, que arque com as consequências da sua escolha. Até agora se mostra um jogador desmobilizado, desfocado, que erra oportunidades claras. Foi assim num jogo importante na Colômbia, foi assim contra o CSA e também no Campeonato Gaúcho. O alemão, pelo menos, participa mais do jogo, Baldassi. Questão de obediência e coerência com critério, que é o que a gente exige. Quando é que o alemão perde lugar no time do Internacional? Quando ele começa o ano, e começa o ano como titular, faz 3 partidas ruins e vai para o banco. As mesmas 3 e até mais partidas ruins o Luiz Adriano já fez. E a diferença é que o alemão, quando tu espreme uma má atuação dele, tu tem pelo menos aquele maluco que fica lá trombando com todo mundo e atrapalhando todo mundo. O Luiz Adriano, quando tu espreme a má atuação dele, não sai nada. Pior ainda, compromete pela falta de envolvimento com o jogo. Eu não estou falando nem de vontade, daqui a pouco é até uma questão física, tá? Então, assim, no momento, o alemão dá uma contribuição maior como centroavante do Inter do que o Luiz Adriano. Exercitando aqui a minha incoerência. O alemão vai ser o melhor para o Inter nos jogos em que se joga futebol contra equipes parecidas.
onde tu precisa ter 100% de intensidade, onde tu precisa brigar lá na frente, onde tu tem que brigar lá atrás, onde é 10 contra 10 na linha, todo mundo andando, que são os jogos das equipes da Série A do Brasileiro, pelo menos a maioria delas. Mas o Luiz Adriano contra essa equipe que o Inter vai jogar, da Venezuela, né? Não. Vai jogar o Luiz Adriano e vai ser melhor. Porque essa equipe vai jogar dentro da área do Inter, vai jogar com 2 linhas lá embaixo, e o alemão não é tão... Por isso é que ele fracassou no Campeonato Gaúcho, tá? Eu só queria... Por isso que ele fracassou. Eu só queria te lembrar... Exercitando a minha incoerência, eu digo para vocês que o melhor para o Inter é o Luiz Adriano, exatamente por isso. Tecnicamente, ele é melhor que o alemão. Eu só queria te lembrar que esta tua argumentação serviria da mesma forma para o jogo do Inter contra o CSA. Contra o Caxias. Em que o Luiz Adriano jogou e não jogou nada. Isso é verdade. Eu voto pelo alemão. Voto pelo alemão, pela entrega dele, mas eu reconheço que é difícil votar no alemão. Porque centroavante que não faz gol é uma coisa muito complicada. É uma pena, né? Mas eu acho que o César matou a charada. O Luiz Adriano vai jogar nesses jogos mais aprazíveis para sistemas ofensivos. E quando a competitividade for mais exigida, aí vai o alemão. Tudo até o Eder Valencia chegar. Desculpa, Ribeiro. Baldasso, tu tem aí para concluir a tua mensagem da Marquespan. Claro. Olha só, chegou a hora do concurso Marquespan Leva Você ao Estádio. Valendo um par de ingressos para Inter e Metropolitanos. Entra lá no Insta do programa, @DonosDaBolaRS, na publicação que está no feed e mande uma frase bem criativa sobre este gol do Caio Vidal. A nossa equipe vai escolher as 3 melhores frases e os vencedores vão assistir o jogo do Inter com um acompanhante. Você tem até às 4 da tarde de hoje para mandar a frase lá no Insta do programa. Então não perca tempo e não esqueça, pensou em pão francês, lembrou da Marquespan. Meneghetti. E que golaço do Caio Vidal, esse é fácil de fazer frase, né? Nós vamos ao intervalo em canal aberto e na live do YouTube é a gente aqui comandando esta bagaça. Ô, Ribeiro, quando eu te perguntei sobre o alemão, tu estava meio dormindo, eu acho, né? Porque entrou assim meio sonolento, entrou assim, né? Não, Meneghetti, eu vou confessar pra ti, tá? A primeira minha preocupação contigo, eu tava pensando assim, pô, Meneghetti, veio aí, eu não sei o que todo... Foi o César que fez isso contigo? Porque... Eu fiz um vídeo hoje criticando o Luiz Soares e o César não gostou. Poderia até ter sido. Tá. Poderia até ter sido. Se não acho foi, que eu não gostei do se não foi e realmente foi a idade, seja bem-vindo ao clube. Né? É porque vocês gremistas, César e Ribeiro Neto, vocês têm dificuldade para ver o ídolo sendo criticado. Isso aí perturba. Sim, o Ribeiro não critica ele comparou o Pedro Raul. Não comparei. Não fez uma maldade isso. que tu não faz. critica o Soares. Mas eu quero dizer para vocês, em primeiro lugar, eu quero dizer que da minha felicidade de poder estar interagindo nesse momento com os nossos telespectadores na internet, entendeu? Enquanto aguardamos o break ser... Tu vai querer falar sozinho, a tua ideia é essa? Não é isso. Nós demos uma folga para as pessoas de Itaguajunk, né? Que anda muito chato, né? Só que o Itaguajunk, tudo bem, Demos uma mas folga para as o pessoas de João Itaguajunk, só para Batista. deixar bem claro, né? Ele tá de folga todos os dias. Eu não sei, aí já é uma coisa, isso me pareceu uma crítica. Sexta Demos ele não uma fez o folga programa para também. João Batista Filho, que Quanto tempo nós muito vamos chato, ter, Paulinho? Vamos entendeu? combinar no ar aqui. Quanto tempo nós vamos ter, Paulinho? Gente, nós temos que falar, sabe do quê? 1,50. Do cagaço que vai ser o Campeonato Brasileiro, cara. A régua aumentou, né? A régua aumentou. O susto que vai ser isso? Porra, tu Queria tá dizer louco, o susto. velho. Não. Tá louco, velho. E o Flu? As pessoas estão almoçando E o dinismo. nesse momento. E o dinismo. O Fluminense tocou Atenção, 3. Fernando Diniz, todo ano tem um momento em que ele surge como a menina dos olhos do Brasil. Final do ano não vai ganhar nada. Pode anotar A aí. gente, Nona não falou, rodada. a gente não falou do Rames Rodrigues. Não. Que o Vaguinha botou no canal dele que o Inter fez um movimento. O Rames Rodrigues, ele é de um perfil de jogador que vai fazer com que ele não venha interessar para o Internacional. Ele resolve. Não, ele não Esse resolve. não é o tipo de jogador que o Internacional Rames contrata. Rodrigues é superestimado. Um cara que aos 31 está aposentado. 31 anos. Um jogador super... que assim, Quantos jogos apareceu... tu viu do Rames Rodrigues eu esse ano? acompanhei, inclusive, desde o início da carreira dele. É um jogador Não, que... quer saber esse ano. Esse ano, jogando Tá, e o no ano Olympiacos passado? da Grécia, E tu o não ano precisa passado? acompanhar. Também não. Então tu não vê o Rames Rodrigues há 10 anos. Ignorem. Assim, ó, essa estrela Aonde ele tá jogando? Aonde ele tá acabou no jogando? Olympiacos Tá saindo da a Turquia. Grécia. Ignorem Posso dizer uma coisa? tudo Posso que dizer? o... Tem grande chance de vir pro Inter. Turquia, Superestimadíssimo. Grécia, Resolve o problema do Internacional, mas não é do perfil. Jogador que resolve, nós não estamos Gente, o contratando. brasileiro, eu quero que vocês me digam sobre o brasileiro, cara.
Brasil, eu tô assim, ó, eu me desesperei com o O Santos. Cudê tá ó. balançando, viu, César? O Cudê perdeu pro Vasco no sábado. E tu viu o que ele disse? Sim. Foi a melhor atuação do time dele na temporada. Isso acontece. Bom, nós vamos voltar na TV em canal aberto. Muito obrigado a todos vocês. Deixe um like aí na nossa transmissão, na nossa live do YouTube. Vamos embora. Antes da interativa, Baldasso, o Vaguinha colocou no canal dele o interesse do Inter por James Rodrigues. James Rodrigues é um jogador que resolveria todos os problemas do Internacional e é por isso que ele não vai ser contratado. Não é o perfil que o Inter contrata. Jogador que resolve problema nós não estamos contratando. E outra, teria que ser usado para fazer essa contratação. Deus o livre ou ousadia no Beira-Rio. Nós temos que contratar jogador baratinho que não resolve nada, porque essa é a tônica do que acontece no Beira-Rio. Ribeiro Neto, eu quero te ouvir sobre James Rodrigues. Superestimado, jogador que já não é mais competitivo, né? Tá aos 31 anos à beira da aposentadoria. Não O serve. último jogo do James Rodrigues que tu viu foi na Copa do Brasil 2014, né? Foi o último jogo que tu viu dele. Parou né? no Viu jogar. Olympiacos da Grécia. César, te serve o James Rodrigues? Não me serve. O James Rodrigues é um dos mais primorosos pés esquerdos do mundo. Aí pro Inter não serve. O Inter tem um pé esquerdo ali chamado Estevão. Sabe, Estevão? Sabe quem é que é melhor? Eu vou dizer um cara que é melhor que o James Rodrigues hoje. Alan Patrick. Tá, então tá. Só que é o seguinte, o Alan Patrick, se ele tem uma virose, fecha o Beira-Rio. Fecha as portas, os porteiros fecham todas as portas do Beira-Rio que não tem mais o que fazer lá se o Alan Patrick tem uma virose. Aí eu vou achar ruim o James Rodrigues ir pro Internacional. Vamos colocar aí, Paulinho, a nossa enquete interativa projetando o time do Internacional para o jogo de amanhã. Quem você escalaria no Inter contra o Metropolitanos? Kehler e Luiz Adriano, 16%. Kehler e Alemão, 18%. John e Luiz Adriano, 14%. E os que jogaram sábado no empate com o Fortaleza, John e Alemão, mais da metade. Kehler perdeu moral, hein? 52%. Kehler Os que perdeu não moral. vão jogar, muito provavelmente, John e Alemão foram os mais votados. Hoje, 19 horas, 7 da noite, Donos da Bola na Rádio Bandeirantes, FM 94.9, canal do YouTube, Esporte Band RS, de volta ao meio-dia desta terça com o Donos da Bola. Tudo bem, Alexandre Mota? Tudo em ordem. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde aos demais integrantes aí dos Donos da Bola. O que aconteceu? Foi na pelada isso daí, não? Não, cara, eu já larguei esse esporte. Eu gosto de contato físico e tal. Né? Comigo, não, isso aqui é umidade. Umidade avançada. E vivemos numa capital extremamente úmida, né? É umidade avançada, é bursite. Doença de velho. Mas eu tô aqui. Problema de junta, né? Junta tudo e joga fora. Boa. Mas a gente resolve, tá? Eu sei muito bem, eu tenho 2 joelhos também que me dão muito trabalho, 2 cotovelos, um pescoço, Ainda bem que são 2 só dois, calcanhares. Eu tenho bastante. Ainda bem que são só 2, né? Pra Eu incomodar. tenho né? bastante coisa para dar trabalho também, viu, Meneghetti? Se Valeu, cuidem. Mota. Bom programa, ótima semana pra todos nós. Fica com Deus. Amém. Para ele também, tá? Um abraço.